Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe e nos conceda um dia na sua santa e gloriosa presença. Queridos, eu passei algum tempo sem colocar nenhum vídeo aqui para vocês, mas eu estou de volta. Estou de volta para meditarmos com vocês mais uma vez uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. Embora eu já vivi ela há muito tempo, mas Deus me fez lembrar esses dias sobre esta mensagem que Ele me deu, esta revelação. Eu gostaria de passar para vocês essa revelação que Deus me deu, que está escrito em Mateus, capítulo 4, verso 1. Diz-nos assim a palavra do bom mestre. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O texto diz que quem levou Jesus foi o Espírito. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para esta prova, para este duelo. Mas em momento nenhum o Espírito interviu nesse duelo. Ele ficou à parte, ele só levou. Porque era um duelo entre Jesus e o diabo. E há uma coisa maravilhosa aqui nesse texto. E qual era o objetivo do duelo? As almas da humanidade. O homem. A salvação do homem. E o que estava, e qual era o objeto que seria usado para que esse duelo fosse travado entre Deus, entre Jesus e o diabo? Deus e o diabo em prol da alma do homem. A Bíblia Sagrada. Esta mesma aqui, que eu estou com ela diante de mim. A Bíblia diz, está escrito, que Satanás usou a palavra e Jesus também usou a palavra. Satanás mandou 3 ataques terríveis, violentos, sobre Jesus. Corpo, alma e espírito. Ele tomou de 10-0 no corpo, na alma e no espírito do nosso mestre. Ele vinha com a palavra distorcida e sem contexto, e Jesus colocava contexto em todas elas. Todo obreiro que chamado por Deus tem que ir para o deserto para esse confronto. Todos, sem exceção. Por isso que Jesus diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. São poucos que eu aprovo. Eu mando muitos para o deserto. Mas que volta de lá aprovado, são poucos. E muito poucos. Muito poucos. Muitos vão. Mas chega lá, eles perdem o confronto para o diabo no deserto. E quando eles perdem o confronto, sacudiu, levanta a poeira, vou de novo. Alguns até que ainda tentam a segunda vez, mas na terceira ele desiste. E volta. E sai por aí, dizendo que foi aprovado. Foi não. Foi não. Eu costumo dizer que a grande maioria que estão aí fora, em cima dos púlpitos de algumas igrejas, ministrando em algumas igrejas, que são pastores locais de algumas igrejas, tem a credencial, tem o aval do ministério, da cúpula, mas não tem de Jesus. Jesus não aprovou. Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o confronto é com a palavra. Se você perdeu para Satanás com a palavra,
Aonde você for, você arruma confusão. Nós vemos aí. É briga, confusão, adultério, prostituição em muitas igrejas, muito ministério em cima de púlpito. Obreiros que não foram aprovados por Deus, mas é aprovado por homem, por ministério, por cúpulas, mas por Deus não foi. É mais ou menos assim. Você vai tirar a carteira de habilitação, mas você toma pau na primeira prova. Aí você não quer enfrentar a segunda, você compra, suborna. E nós sabemos que no Detran tá cheio disso aí. Inclusive há investigações sobre isso. Cumpra a sua habilitação. É habilitado. A pessoa tem, o guarda para ele tem habilitação. Pode dirigir, mas não foi aprovado. Entendeu, querido? Tem habilitação, tá dirigindo, mas não foi aprovado. Ele adquiriu aquela carta por outro meio. Não foi aprovado. A vida é feita de tentativas. Às vezes vamos fazer uma coisa e não dá certo. O negócio deu errado. A gente levanta, sacode a poeira e tenta de novo, até dar certo. 2, 3, 4, 5 vezes. Mas o problema é que tem pessoas que eles não dá certo na primeira, eles desistem. Obreiros têm que ser aprovados. Estamos falando aqui de obreiros aprovados por Deus. E não é fácil. Deus me deu essa mensagem porque eu passei por esse vale. Não é fácil. É muito difícil esse vale. Por que você acha que Deus, meu amigo, que eu estou falando com você que está me ouvindo aí? Você está indo para a escola bíblica dominical, o estudo de ensino, o culto de ensino, como se diz em alguns lugares. Você sobe monte, desce monte, você vai para a vigília, você vai nos cultos. Deus está te ensinando, Ele está te dando material, Ele está te dando matérias. O dia da prova vai vir. Não tem para onde você correr. O aluno na escola também é da mesma forma. O aluno vai para a escola, os 3 primeiros trimestres, o professor ensina, passa no quadro, dá a matéria todinha, o aluno bem atencioso copia tudo, chega em casa, ele estuda, pesquisa, porque ele sabe que tudo aquilo que o professor ensinou vai cair na prova. O aluno bem estudioso, ele vai estudar e quando a prova vier, no mínimo 80% ele vai saber e vai passar na prova. Mas aquele que não dá atenção para aquilo que o professor está ensinando do dia da prova, ele vai ser reprovado. Muitos não têm coragem de tentar o novo ano, de novo, a mesma matéria, a mesma classe que ele estava, eles desistem. E o que mais se vê aí fora são pessoas que desistiram do estudo, porque não estudavam, no dia da prova era reprovado e largou de mão. E você acha que na igreja é diferente, meu querido? Você acha que na igreja é diferente? Tem milhares, centenas de obreiros por aí que nunca foram aprovados por Deus, mas tem carteirinha. Tem carteira de membro, tem carteira de pastor, de ministro, de bispo, de papa, tem de tudo, mas nunca foram aprovados por Deus. É aprovado pelo ministério, é aprovado pela cúpula, é aprovado pelo homem, mas nunca foram aprovados por Deus. Porque tomou pau lá na prova no deserto. Lá no deserto tomou pau, porque o confronto é com a palavra. Satanás usou a palavra, Jesus também usou a palavra, mas quem venceu foi Jesus e não foi o diabo. E o que mais se vê hoje em dia por aí são obreiros ministrando palavras que não tem nada a ver com mensagem. Eles começam falando garrafa e terminam com garrafão. Mistura tudo, faz aquela salada. A mensagem não tem objetivo. Você sai da igreja sem entender bolufa nenhuma. Porque mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Se você vai falar sobre pecado, é só o pecado. Começa no pecado, termina no pecado.
porquê do pecado, a origem do pecado, a consequência do pecado e como se livra do pecado. Isso é uma mensagem. Eu estou dando só um exemplo. Obreiros que não foram aprovados, que não passaram no deserto, não passaram pela prova. Todos que foram chamados por Deus. Jesus disse, eu chamo muitos, mas aprovo poucos. Porque não estudam, não se interessa, não preste atenção no que está ensinando. Acha que não é bem assim, eu sei, assado, eu sei. Deus está te ensinando, meu amigo. Colocou alguém do seu lado para te ensinar. Você vai na escola bíblica dominical para aprender, põe em prática o que está sendo ensinado, porque você vai precisar de tudo isso que está sendo ensinado para você. Se você tem uma chamada ministerial, se prepare, porque a prova vai vir. E é testa a testa com cão, falando também de Bíblia para você. Ou você pensa que o diabo também não prega? Ele pregou para Jesus. Obreiros aprovado. Quem aprova é Deus e não é o homem. Procure apresentar-te a Deus. Obreiro aprovado por Ele. A coisa mais preciosa que Deus tem são seus filhos, os salvos. E Deus não põe qualquer um para liderar os seus salvos, os seus filhos, que custou preço de sangue. Quer um exemplo? Eu vou te dar. Você é dono de uma grande firma multinacional, ou que seja tela média, ou que seja T pequena. Você colocaria uma pessoa na tesouraria que não fosse da sua confiança? A tesouraria é o cérebro de qualquer firma. Se você pôr um corrupto, um ladrão lá, ela vai falir. Você colocaria? E se você desconfiar que tem alguém lá que não é de sua confiança, que está lhe traindo, a primeira coisa que você faz é arrancar de fora. Você acha que Deus ia colocar qualquer um para tomar conta do tesouro dele, que são seus filhos? O que ele tem de mais precioso são seus filhos. Que ele diz que nem o ouro do mundo inteiro paga o valor de uma alma. Não há dinheiro no mundo que se compare, meu irmão, com uma alma salva. É o valor que uma alma tem para Deus. E você acha que Deus ia colocar qualquer um lá que não passou por ele, que ele não aprovou, que não passou na prova no deserto, que ele não aprovou, que ele não deu carimbo de aprovado? Você acha que ele ia colocar lá na frente do povo dele? Mas tem muitos aí que estão. Usurpou o lugar de quem foi aprovado e está lá. Porque a cúpula colocou. O ministério colocou. Os grandão colocou. Só que vai ter o grande dia. No grande dia, esses que foram colocados pelo homem ou pelo ministério vai chegar diante de Jesus, dizendo: Jesus, nós fazíamos a obra no teu nome. Expulsavam demônio, ganhávamos almas, curava tudo no teu nome. Jesus diz: eu não conheço vocês, eu não aprovei vocês. Quando Jesus diz eu não os conheço, ele está dizendo eu não aprovei, porque ninguém passa desapercebido diante dos olhos dele. Deus vê tudo. Visível e invisível, ele conhece tudo. Ele está dizendo não vos conheço, ele está dizendo não vos aprovei, não os enviei, não os mandei. Não brinque com a obra de Deus, porque a obra de Deus não é brinquedo. Se tem uma coisa que Deus não sabe, é brincar.
E o que eu mais vejo por aí é pessoas brincando com a obra, brincando com a palavra, faz piada, chacota com a Bíblia. E eu falo isso, eu vejo em cima do púlpito. Em cima do púlpito o povo brinca e faz piada com a palavra de Deus. Deus não brinca, irmão. Se tem uma coisa que Deus não sabe fazer é brincar. Deus não gosta de brincadeira. Você pode brincar comigo, brincar com o irmão, descontrair, isso é outra história. Temos que nos divertir, nos alegrar, isso aí é outra coisa. Agora, em cima do púlpito, quando você tem a responsabilidade de falar da palavra, fale a palavra como ela é. Deixe a brincadeira para depois, quando você descer do púlpito, você estiver descontraindo com seus irmãos, tomando um café, pode brincar, sorrir, divertir. É normal. Agora, em cima do púlpito, você fazer chacota com a palavra, fazer piadinha, fazer brincadeira, irmão, a conta vai vir. A conta vai vir. Deus não é brincadeira. Deus não brinca. Vou dizer para vocês aqui uma experiência que eu tive. Só para dizer para você que Deus leva as coisas a sério. Tudo aqui que nós falamos, Deus leva a sério. Uma certa feita, logo no começo, eu estava começando os primeiros meses com Cristo, estavam numa reunião de oração. Essa reunião de oração era até das irmãs da igreja. Eu estava lá no meio, até hoje gosto de orar. Onde tiver oração é comigo mesmo. E eu estava lá no meio. Mas desceu uma graça tão grande, mas tão grande. Um dia de tarde, naquela tarde, irmãos, que eu fiquei tão maravilhado que eu falei, Jesus, me leva, Jesus, me leva, eu não quero mais ficar aqui. Como é bom a tua presença, como é maravilhoso. E passou, a reunião acabou, eu fui para casa, fui dormir, e veio aquela madorna serena. Eu não estava nem dormindo, nem acordado, nem dormindo, não sei explicar. Eu só sei, irmão, que eu vi uma coisa entrar dentro do quarto, eu morava só. Tipo um sugador, um secador, um aspirador bem grande. E aquele aspirador começou a me sugar. E eu fui definando e entrando dentro daquela coisa enorme. E entrando dentro daquilo ali, parecendo uma linha, fui afinando e entrando aqui. Na hora eu me lembrei. Não fui eu que lembrei, foi o Espírito de Deus me fez lembrar do que eu havia falado lá na reunião de oração. Me leva. Eu me lembrei na hora, eu comecei a bombardear o coração de Deus com as promessas que Ele havia me feito. Aleluia. Eu disse, Senhor, lembra que Tu me prometeste, Pai? Eu nem espírito, eu não abri a boca para falar que não tinha como eu espírito. Lembra que Tu me prometeste isso. E Tua promessa não volta atrás, Pai. Tuas promessas não caem por terra. E eu comecei a bombardear e aquela coisa me sugando. Até um dado momento eu comecei a sentir que havia parado. E eu comecei a voltar ao normal. Quando aquilo passou, eu estava em cima da cama, todo molhado de suor, de cima a baixo. Daquele dia em diante, eu tomei cuidado com as palavras. Daquele dia em diante, meu irmão, eu comecei a me policiar. Quem me conhece até hoje sabe. Aqui dentro da minha casa, minha família sabe que eu não sou de muita conversa. Eu penso muito antes de falar. Termino o culto, muitos me criticam, eu pego minha Bíblia e vou-me embora. Não gosto de conversinha em porta de igreja, eu não gosto desse negócio. Eu comecei a me policiar muito. Eu vi que, meu Deus, de tudo aquilo que nós falamos chega diante dele. Agora veja o que nós estamos falando. Jesus diz, pelas tuas palavras tu serás julgado e pelas tuas palavras tu serás condenado.
Obreiros aprovados, obreiros, vigia. Ministre simplesmente a palavra que Deus ministrou no seu coração. Entregue ela. Quando ela terminar, pare por aí. Não vá além daquilo que Deus lhe deu. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Obreiros aprovados. Meu querido, se tem uma chamada de Deus queimando no seu peito, tudo que Deus está te dando agora, meu amigo, Ele vai requerer de você. O deserto vai vir para você ser aprovado por Ele. Tenha paciência. Seja aprovado por Deus e não por quem quer que seja. A aprovação que vale é a de Deus. Como eu disse anteriormente, tem muita gente dirigindo com habilitação, mas não foi aprovado, amado. Ele conseguiu ela por outros meios. Você acha que é diferente também na igreja? Muitos daqueles que chegam e apresentam a carteirinha. Mas como foi que ela chegou nas mãos dele? Qual foi os meios? O que ele teve que fazer? Ele teve que baixar a cabeça quantas vezes? Ele teve que renunciar à sua própria direção que Deus o deu. O projeto espiritual que Deus colocou no coração dele, ele jogou de lado por causa de uma carteirinha ministerial. Seja aprovado por Deus. O deserto é ruim, mas quando você sair de lá com carinho aprovado por Deus, meu irmão, vem o vale que vier, você estará sempre de pé. Você pode até cair, mas não ficará prostrado. O diabo jamais terá acesso à sua mente para fazer levar você a fazer coisas terríveis e ficar prostrado. Você pode até cair, que estamos sujeitos a qualquer coisa. Não somos super-homens, nem somos melhores do que ninguém. Mas Deus não deixará um servo dele cair e se prostrar. Seja aprovado por Deus. O deserto vai vir. Mas quando ele vir, que o diabo vem de lá para cá, com essas mensagens distorcidas e sem contexto, Deus te ensinou na escola bíblica, Deus te ensinou no culto de ensino o que é a verdadeira palavra dele. Você vai rebatê-la todas elas com a palavra de Deus. Você vai pôr contexto em todas aquelas palavras sem contexto. Você vai vencer a Satanás. Satanás mandou 3 mensagens terríveis: corpo, alma e espírito. Santidade no corpo, santidade na alma, santidade no espírito. Fidelidade no corpo, fidelidade na alma, fidelidade no espírito. Comunhão no corpo, comunhão com a alma e comunhão com o espírito. Esta é a vida do ministro de Deus. Ligado inteiramente ao céu, corpo, alma e espírito. Santidade, corpo, alma e espírito. Fidelidade e comunhão, corpo, alma e espírito. Isso não é brincadeira. Isso aqui não é conto de carochinha. Isso aqui foi revelação de Deus. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê o dom do discernimento, para sabermos discernir o que estamos ouvindo. Quem está diante de nós, da nossa frente, ministrando. Seja um obreiro aprovado por Deus. Seja um obreiro aprovado. Não tenha pressa.
Esse negócio de dizer que Deus tem pressa, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não tem pressa, Deus é Senhor do tempo. Um ano para ele é como um dia como um ano. Ele não está nem aí para tempo, meu irmão. Deus é Senhor do tempo. Se ele quiser alongar o tempo, ele alonga. Se ele quiser encurtar, ele encurta. Esse negócio que Deus tem pressa, meu irmão, que conversa é essa? Deus é Senhor de tudo. Ele pode atrasar e pode adiantar o que ele bem quiser. Ele pode criar do nada o que ele bem quiser. Se ele quiser te exaltar hoje, ele te exalta hoje. Se ele quiser te exaltar daqui a 10 anos, é daqui a 10 anos. E ninguém vai mudar isso. Quando ele disse para Abraão que a mulher dele, a Sarai, ia ter um filho, e teve o filho e acabou. Não importa a idade que ela estava. Deus disse que ia ser assim, que ela iria ter um filho, e ela teve um filho. Ela teria com 90, com 100, com 200, com 300. Não importa, Deus falou e acabou. Este é o Deus em que servimos. Esse é o Deus da igreja. Que ninguém o suborna. Homens são subornáveis, agora Deus não. Homens são subornáveis, Deus não. Homens se enganam e homens de Deus se enganam, mas o Deus do homem não. O Deus do homem não se engana nunca. O homem de Deus pode até se enganar. Agora, o Deus do homem jamais se engana. Amém, querido? Eu estou agora no apagar das luzes da palavra que o Deus de Abraão ministrou em meu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, querido. Deus abençoe a todos.